Fala galera, eu me chamo Rainer e junto de dois colegas chamados Matheus e Leonardo, estamos trazendo hoje um mini curso introdutório da linguagem de programação em Python. Essas videoaulas elas vão ser em um formato onde os vídeos serão relativamente mais curtos e dinâmicos, pois o curso ele tem por objetivo justamente fazer você ter esse primeiro contato com uma das linguagens de programações hoje em dia uma das mais populares do mundo, onde você pode basicamente utilizar ela em diversos projetos. E essas videoaulas elas têm o intuito de fazer você aprender a configurar o ambiente, a construir o primeiro código, a ter uma noção das variáveis utilizadas e entender como é que a linguagem funciona. Mas bem, sem mais delongas, bora pro curso. Mas bem, antes da gente aprender o Python em si, tem uma questão que acaba pairando muitos daqueles que estão tendo seu primeiro contato com uma linguagem de programação, com a programação em si, que é por que aprender a programar? O Steve Jobs uma vez ele falou que a seguinte frase: todo mundo deveria aprender a programar um computador, porque isso ensina você a pensar. Essa frase do Steve Jobs sobre aprender programação, ela ficou conhecida em 2013, na campanha da Code.org. E ela resume basicamente bem o porquê de aprender a programar ela é tão importante para a sociedade e para o desenvolvimento das pessoas. Hoje em dia, basicamente, como nós podemos ver na nossa sociedade, nós vemos que ela tem caminhado para uma era ainda mais tecnológica do que agora, onde a sua vida é basicamente voltado para a tecnologia, para os sistemas de comunicação. E para você estar inserido nesse meio, aprender a programar acaba até mesmo sendo, em partes, um pré-requisito. E muito certamente daqui mais para frente, daqui a alguns anos, alguns 20 anos mais ou menos, ou até mais, todo mundo vai ter que aprender uma linguagem de programação. E bem, eu te dei alguns motivos do porquê é bom você aprender a programar. E agora eu vou te dar 10 motivos do porquê você deveria se tornar um programador, basicamente. O primeiro deles é: não precisa fazer faculdade. Ali está em asterisco justamente porque não é bem dessa forma. Porém é também, basicamente. Porque, você aprender uma linguagem de programação, você pode simplesmente fazer alguns cursos e se tornar muito bom nisso, com bastante prática, com bastante estudo, você consegue ser bom e você consegue sim adentrar no mercado de trabalho. Fazer faculdade acaba até mesmo sendo para justamente trazer aquele peso no seu currículo, que é também o segundo motivo, que se você quiser fazer faculdade, os cursos são rápidos. Normalmente eles são rápidos mesmo. Você pode fazer tecnólogos, você pode fazer técnicos, pode fazer cursos com certificações. E tudo isso daí vai basicamente alavancar a sua carreira, vai te deixar com mais propriedade de fala. Você vai ter basicamente todo aquele back-end para reforçar tudo que você for falar, ou como você vai atuar. O terceiro motivo é: o salário é bom. Na maioria das vezes o salário é bom sim. Tem das mais diversas vagas. É importante saber filtrar bastante, por conta que, querendo ou não, ainda assim tem algumas vagas de empregos que basicamente não é o ideal. Paga pouco ou muito trabalho.
Porém, os salários normalmente na área de TI não são ruins. É de 3 mil para cima. Então, a remuneração para a área de TI, de programação, é muito boa. É um mercado que está basicamente crescendo. E daqui a uns anos vai precisar ainda mais de programadores. Então, consequentemente, tem por tendência os salários aumentarem, tendo em vista dessa falta de mão de obra. O quarto motivo é: sobe na carreira rapidamente. É aquela, quanto mais você se especializa, tem mais chance sim de você ascender profissionalmente. Tipo, tem realmente muitas profissões que o crescimento é lento, é mais demorado. Você precisa basicamente ter que passar por muitas etapas. Nessa área da tecnologia, por ser uma área mais técnica, os profissionais que sabem usar o seu conhecimento para resolver os problemas rapidamente e de uma maneira ainda mais efetiva, eles conseguem subir de cargo, aumentar seus salários muito rápido. Por conta que é basicamente você mostrar que sabe fazer aquilo. É você saber programar. Você vai acabar escalando muito rápido. O quinto motivo é: não fica desempregado. Tem as suas controvérsias, claro, porque tem os seus poréns, porque é um mercado que tem bastante vagas. Então, ficar desempregado você sendo um bom programador é realmente um tanto difícil. Mas para isso você tem que sim se especializar, você tem que estudar, você tem que ser, pelo menos mostrar que tem aquele querer. Muitas das empresas, elas acabam pegando algumas pessoas que elas julgam promissoras justamente para trabalhar com elas, preparar elas nessa área. Então, é um motivo muito ótimo, né? Não ficar desempregado. Quem é que quer ficar desempregado? O sexto motivo é que conhece diversas áreas do trabalho. Que quando tu desenvolve um sistema, ele normalmente é para uma empresa que não é da área da tecnologia. Em determinado mês você pode estar trabalhando com um sistema web para uma loja, no outro você pode estar trabalhando com um sistema desktop para planos de saúde, por exemplo, e no outro um aplicativo de Android para viagens. Mas isso também depende da sua área de atuação. Para que ramo da programação, que tipo de programador você vai ser também. O sétimo é que tem uma flexibilidade de horários, isso é fato, que cada programador ele tem o seu horário, onde ele se sente mais produtivo e criativo. Tem empresas que elas estabelecem metas e objetivos e te dá um determinado tempo, você tem aquele tempo para entregar aquilo dali. Não necessariamente você precisa ali naquele regime onde você chega em um horário e sai em um determinado horário e você tem que ficar ali fazer aquilo dali naquele tempo, entendeu? Você tem o seu tempo e você pode fazer ali da sua maneira. Entregando no final os seus objetivos é o suficiente. O oitavo é que você pode trabalhar de home office em casa. Na pandemia nós basicamente podemos ver que trabalhar em casa não era esse bicho de 7 cabeças que muitas empresas tinham esse receio de implementar nas suas empresas, entende? Muitos dos funcionários acabaram até mesmo produzindo mais em casa, justamente por ter essa facilidade, por estar em casa, por basicamente poder fazer as coisas no seu tempo. Então, e na área da programação já era algo que relativamente comum você trabalhar de home office. O que você precisa era de um computador e só. Nono é que você fica imune à ansiedade do fim de semana. Bem, mais ou menos.
Tipo, fique imune porque basicamente a gente não vê programadores desgostosos na sua área, entendeu? Ou quando vê, são poucos. São pessoas que gostam de fazer aquilo, eles sentem prazer em fazer aquilo. Então, não fica basicamente com aquela... E por ter os seus horários... para o regime de trabalho não ser basicamente o mesmo das outras empresas, onde você chega um horário, sai um horário. Claro que tem empresas que requer esse tipo de coisa. Porém, você não fica naquela ansiedade, meu Deus, tem que chegar o final de semana, ai caramba, não quero mais fazer isso. E o 10º é que você faz novas amizades. A área da programação, toda essa área da tecnologia é uma área que abraça muito os seus, entendeu? Onde você pode partilhar o seu conhecimento e sempre que você perguntar alguma coisa vai ter alguém ali para tentar sanar aquela sua, como eu posso falar, aquela sua indagação, entendeu? Vai ter alguém querendo te ajudar. É uma área bastante receptiva, uma área que te abraça demais mesmo. E bem, com esses 10 motivos você já tem uma ideia assim, que é sim uma boa investir nessa área da programação, da tecnologia. E aí vem também agora um outro questionamento. Por que usar Python? Hoje em dia um dos requisitos para se trabalhar em empresas basicamente inovadoras como o Google é justamente saber programar em Python. E isso não acontece por acaso, já que basicamente essa linguagem ela está ligada cada vez mais a essas empresas de inovação, essas startups de sucesso. Então, querendo ou não, isso faz da linguagem uma linguagem ainda mais popular, com ainda mais pessoas buscando justamente crescer profissionalmente junto dessa linguagem. Além de que os principais motivos da linguagem ser tão querida é justamente por conta da agilidade, a produtividade e a qualidade das entregas utilizando o Python, já que ela é uma linguagem simples, intuitiva e oferece uma programação orientada a objetos, com bibliotecas e módulos reutilizáveis, além de uma comunidade muito forte para o compartilhamento de conhecimentos e suporte. E talvez a vantagem mais evidente de programar em Python seja a forma intuitiva e fácil com que o desenvolvedor consegue aprender a linguagem. Como ela é bastante simples, algumas noções de pseudocódigo elas já é basicamente o suficiente para proporcionar uma curva de aprendizado extremamente rápida. Tipo, diferente de Java, por exemplo. O Python ele oferece a possibilidade de aplicar a lógica de programação diretamente ao código, sem a necessidade de dominar conceitos abstratos, como classe, compilador. E essa facilidade é um dos motivos que tem levado as principais universidades a investir no ensino da programação com Python. Então, podendo ver, a gente vendo como o Python é tão fácil, tão simples de ser utilizado e tem uma curva de aprendizado muito alta e entrega bastante para as empresas, nós podemos entender o porquê de Python ter a popularidade que ele tem. E o porquê da gente estar fazendo esse mini curso voltado para Python. Pois bem, na próxima aula nós iremos ver basicamente como instalar e como configurar o ambiente de programação, que nós iremos utilizar para os estudos voltados para Python.